conseguir passar o recado aqui muito melhor que eu. Deus abençoe, irmão. Obrigado. Boa noite, irmãos, graça e paz. Que alegria estar aqui. Agradeço muito os irmãos por abrirem de última hora essa oportunidade para a gente compartilhar um pouquinho. Eu estou morando em Londrina. A gente teve um ministério, desenvolveu por 15 anos aí um ministério na Ásia. E nós viemos para o Brasil em 2019 e ficamos presos aqui por causa da pandemia. Não conseguimos voltar até hoje. O nosso país está fechado ainda. Mas Deus tem os planos dele, a obra dele continua, e eu estou morando em Londrina. Então, desde então, eu estou aqui, pé vermelho também, né? Virando pé vermelho, minhas filhas também, uma região muito boa, graças a Deus, e a gente está programando de voltar para a Ásia no começo do ano que vem. Eu vou pedir para colocar a primeira foto aí, o primeiro slide, só para apresentar um pouquinho a minha família, né? A minha esposa linda está ali, com a gente também, as meninas estão lá atrás, as nossas 3 filhas nasceram do outro lado do mundo lá também, e nós desenvolvemos o trabalho com muçulmanos. Hoje, os muçulmanos são o maior desafio para a igreja, e eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia em Mateus 28, nós vamos ler de 18 a 20, é o texto mais usado provavelmente, quando a gente fala de missões, é o texto mais comum que a gente usa, e seria muito bom se todos nós tivéssemos até memorizado. Eu vou ler na versão NVI aqui, que não é a que a gente está acostumado a ler memorizada de memória, né, que a gente sabe. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: então Jesus, a partir do 18, Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Meu irmão, minha irmã, eu queria enfatizar uma coisa muito importante do mandamento de Jesus aqui nesse versículo, que geralmente a gente não enfatiza tanto, que está no versículo 20, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. O nosso papel é ensinar todo mundo a obedecer tudo o que Jesus ordenou. Vamos fazer rapidinho aqui. Quem lembra alguma coisa que Jesus ordenou? Pode falar em voz alta, rapidinho. Algum mandamento de Jesus? Mais alto, por favor. Amar o próximo como a ti mesmo. O que mais? Amar Jesus sobre todas as coisas. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Fazer discípulos. Amar uns aos outros. Tanta coisa que Jesus nos ensinou. Meu irmão, minha irmã, não se engane. Ser cristão significa obedecer os mandamentos de Jesus. Existe um reino e existe um rei. E o que significa o reino de Deus? O reino de Deus significa a gente se submeter à vontade do rei. A gente obedecer às ordens do rei. O nosso papel é obedecer tudo aquilo que Jesus ensinou e ensinar os outros a obedecerem também. Não é simplesmente vir aqui e ensinar as pessoas o que Jesus ordenou. Tem uma diferença bem sutil, mas muito importante entre ensinar o que Jesus ordenou e ensinar a obedecer o que Jesus ordenou. Agora, tudo o que Jesus ordenou, será que isso inclui o versículo 19? Vão por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações? Inclui ou não? Então isso aqui não é só para os missionários. Então isso aqui não é só para o pastor. Então isso aqui não é só para quem vai. Então, se ser seguidor de Jesus significa obedecer a todas as coisas que Jesus ordenou e ensinar os outros a fazer o mesmo, é teu papel também fazer com que todas as nações se tornem discípulos de Jesus. Isso é uma obra para todos. Não é só para quem vai. É para você também. Como o irmão falou, a gente tem essa ideia de que, nossa, que bonito, aqueles que deixam tudo. O pessoal sempre fala comigo assim, uau, deixou uma carreira aí. Eu me formei em engenharia lá na USP, o pessoal achava que eu ia
ganhar rios de dinheiro, deixei a minha carreira, deixei minha família, eu saí para o campo com 23 anos. Que sacrifício lindo, deixar tudo para servir a Deus, para ir alcançar os muçulmanos. E eu falo com todas as letras, meu irmão, minha irmã, eu não deixei nada para ir para a China. E eu não deixei nada para ir para a China, porque eu não tinha nada para deixar quando eu fui para a China, para ser honesto. Porque eu deixei tudo quando eu comecei a seguir a Jesus. A gente tem que entender que missões não é uma coisa que a gente se envolve, uma coisa que a gente pode escolher, ou que a gente precisa ter um chamado. Jesus já deu o chamado bem claramente para a gente aqui. É uma questão de obediência. Se você ainda não deixou sua carreira nas mãos de Deus, se você ainda não deixou sua casa, sua família, se a sua família ainda é sua, se sua carreira ainda é sua, se seu carro ainda é seu, se tudo é de Jesus. Você foi comprado com sangue precioso e agora você é escravo dele. Você é servo de Jesus. E teu objetivo aqui na terra não é outro que não glorificar o nome daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o seu chamado, essa é a sua missão. Meu irmão, minha irmã, abra os seus olhos. Vamos viver 100%. Quantos por cento de desobediência você está disposto a tolerar na tua vida? Você está querendo obedecer Jesus 80%? Você está feliz com 95% de obediência? 5% de desobediência? Eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, a ter uma vida de desobediência zero. De se entregar de cabeça a Jesus. De fazer tudo o que Ele está mandando. Um jovem viveu há 100 anos atrás, mais ou menos, e eu até contei essa história na terça-feira, quem estava lá no Perspectivas já tem um spoiler aí. Ele era muito rico, filho de uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos, uma das famílias mais ricas do mundo na época. E quando ele se formou, ele ganhou uma viagem de volta ao mundo. E ele foi visitando de navio, e ele foi vendo gente que nascia, crescia, morria, geração atrás geração, sem poder nunca ouvir falar o nome de Jesus. E ele falou, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar isso. Eu vou me dedicar para que uma dessas etnias, um desses povos, conheça Jesus. E ele voltou e falou, eu vou pregar para os muçulmanos da China. Para quem não sabe, na China tem muçulmano, bastante muçulmano. As estimativas mais conservadoras são 30 milhões de muçulmanos hoje. 30 milhões de muçulmanos, não é muçulmano importado, é muçulmano chinês mesmo, viu, gente? Existem etnias que são muçulmanas há séculos lá, naquela região, e que estão abandonadas, esquecidas, muitas delas, algumas delas, sem nenhum crente sequer. E ele falou, eu vou dedicar minha vida para que isso mude. E a família dele, quando ouviu isso, falou, você está maluco. Você vai abrir mão de tudo isso. Olha o que você tem, olha o que a nossa família tem, olha o que a gente pode dar para você. Você vai abrir mão de tudo isso para quê? Para que um povo desse que a gente nunca ouviu falar. Você está maluco? Ele pegou a Bíblia dele e escreveu no reserve, sem reservas. Eu vou viver uma vida sem reservas para Jesus. Eu vou me entregar de cabeça na obra dele. Eu vou fazer tudo que eu posso sem reservas. E aí ele estudou, fez seminário, ele fez faculdade. Quando ele estava pronto para ir para o campo, um pouquinho antes, o pai dele faleceu e a família dele veio com tudo em cima dele. Falou, agora você não pode abandonar a gente precisa de você. Viram que não estava funcionando, deram um ultimato. Ou nós, ou essa loucura sua aí. Porque se você escolher isso aí, não adianta querer voltar depois, arrependido. Perdeu tudo. Aí ele pegou a Bíblia dele e escreveu no retreat, sem recuar, sem retroceder. Eu estou no caminho certo, eu escolhi a melhor parte e eu não vou voltar atrás. E assim ele fez, ele continuou adiante. E antes de chegar na China, ele passou no Egito para estudar o árabe. E enquanto ele estava lá no Egito estudando o árabe, ele pegou uma meningite fulminante e ele morreu aos 25 anos de idade. Talvez, pela expressão de alguns que eu estou vendo aqui, uma surpresa, né? Não terminou com um final tão feliz como a gente imaginava, né? Talvez ele tenha desperdiçado a vida dele mesmo, talvez a família dele teve razão, ele podia ter feito muito mais coisa. Mas a mãe dele,
quando veio para o funeral dele, encontrou a Bíblia dele e tinham 3 frases. Ele tinha escrito sem reservas, sem retroceder. E alguns dias antes de morrer, já sabendo do destino dele, já sabendo que não tinha mais volta, ele escreveu no regret, sem arrependimentos. Sem arrependimentos. Todos nós queremos viver uma vida sem arrependimentos. Todos nós queremos poder olhar para trás no nosso leito de morte e falar: valeu a pena, eu vivi tudo que eu tinha para viver. Viva uma vida sem reservas. Viva uma vida sem retroceder. Viva com tudo, com todas as suas energias, com tudo que tem em você, para a glória de Deus, que você vai viver uma vida sem arrependimentos, porque a grande realidade é essa. Daqui um tempinho, vai estar todo mundo aqui morto. E a gente vai ter que prestar contas do que a gente fez. E nessa hora, não sei se você já teve uma experiência de quase morte, nessa hora, realmente são essas coisas que vêm na cabeça. Senhor, eu vivi para ti, e eu devia ter vivido mais. Eu devia ter amado minha família melhor, devia ter amado os outros melhor. E isso é o que conta, não o que você assistiu na Netflix, não as férias gostosas que você passar em algum lugar ou outro. Lembre-se, viva em obediência, com tudo, para Jesus. Não se esqueça, meu irmão, minha irmã, existe alguém que é citado na Bíblia, que sabe todos os mandamentos, mas não obedece nenhum. Quem que é? Capeta. O irmão falou capeta. Ele sabe tudo e não obedece. Ele sabe e não obedece. Eu vou falar algo muito duro, com temor e tremor, mas com muito amor para vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Se vocês estão vindo na igreja, se vocês foram discipulados, se vocês conhecem a teologia reformada, a sã doutrina, mas se vocês não estão obedecendo, vocês não são discípulos de Jesus. Vocês são discípulos de quem? Missões não é algo para a gente escolher fazer ou não. A gente tem que se envolver com isso. E eu quero te animar, meu irmão, minha irmã, porque não é na tua capacidade. Talvez você esteja pensando: mas eu não sei como, eu não tenho esse povo lá do outro lado do mundo, muçulmano, Paraguai. Como que eu não tenho capacidade para isso? Eu quero te dizer com todas as palavras: você tem razão, você não tem capacidade para isso, mas a graça de Deus nos basta. É Ele que tem esse propósito, é Ele que quer fazer isso e Ele quer usar você. Nunca na história vimos tantos muçulmanos se entregando a Jesus como nos dias de hoje. E ao mesmo tempo nunca vimos tanto interesse em missões na igreja brasileira como nos dias de hoje. Irmãos, chegou a nossa vez de fazer parte dessa grande colheita que Deus está fazendo ao redor do mundo. Deus está convidando você para fazer parte disso, de alguma forma. Não se preocupe, toda a autoridade foi dada nos céus e na terra a Jesus. E Ele te mandou ir, e Ele prometeu que Ele vai estar contigo todos os dias, até o fim dos tempos. A gente tem um dos treinamentos que a gente dá lá no nosso país, a gente recebe, no nosso país é assim, tem uma igreja que cresceu muito nos últimos 30 anos, cresceu demais, apesar da perseguição, é um país comunista, cresceu demais a igreja, só que eles não pegaram a visão que eles têm que alcançar outras etnias. Eles ainda estão muito enfocados só no país deles. É bom, mas precisa ser aberta a mente deles, porque o evangelho é para todas as nações. Então, a gente faz um trabalho de mobilização. Então, a maioria do nosso país não é muçulmana. Tem só 2% de muçulmanos, mas são aí 30 milhões de pessoas. Então, a gente recebe pessoas das grandes cidades, das grandes metrópoles, e eles vêm para a região muçulmana e eles passam uma semana com a gente lá. E um dia veio um grupo que parecia um grupo assim das irmãs da SAF. Eram só irmãs, boas de oração, uma bênção, mas eram umas irmãs de mais idade e que elas nunca tinham saído da cidade delas. A primeira viagem que elas estavam fazendo era essa. Só que como que é a viagem que a gente faz? A gente abre em Lucas 10, quando Jesus envia os discípulos dele, e a gente estuda com eles esse texto, e Jesus envia, vocês lembram como é que é? Ele fala, né, não levem bolsa, nem alforje, nem... Então,
a gente manda eles para a montanha e eles, a gente escolhe, a gente coloca vários nomes de várias vilas muçulmanas, regiões muçulmanas ali em volta da cidade. Fala, agora divide eles em grupos de 2 ou 3 e eles oram e escolhem uma das vilas. Como é que eu vou chegar lá, professor? Não sei. Ora, pede ajuda para alguém que você vê aí muçulmano e vai. Mas onde a gente vai ficar? Não sei. Ora, pede para o Espírito Santo e vai. O que a gente vai comer? Não sei. Ora e pede para o Espírito Santo. Eu sei o que vocês vão fazer. Vocês vão fazer tudo o que Jesus mandou os discípulos fazerem ali. Pregar o evangelho do reino, que a gente acabou de cantar. Pregar o evangelho do reino, curar os enfermos, expulsar os demônios e assim por diante. E aí chegaram essas irmãs, essas senhoras, e o primeiro dia de aula, eu falava, elas não entendiam nada do meu sotaque, elas falavam, eu não entendia nada do sotaque delas. Tava complicado, eu voltei para casa e falei para minha esposa, amor, acho que esse grupo aí não vai dar muito certo, não, vamos fazer um adaptado, né? Vamos fazer aqui na cidade mesmo, mais seguro, mais... Tá meio fraquinho, vou ser honesto. E aí é bom ter esposa crente, né, irmãos? A minha esposa virou e falou, mas não é pelo poder do Espírito Santo? Se é pelo poder do Espírito Santo, então manda. Eu falei, é verdade, fazer o quê, né? Enviei as irmãs com temor e tremor, confesso, orando, Senhor, não deixe elas fazerem uma bobeira muito grande, porque as besteiras pequenas, eu não tenho nem fé para pedir para não ter. E aí elas voltaram 3 dias depois, voltaram vivas, glória a Deus. E voltaram animadas. E aí eu perguntei, e aí, como é que foi? Nós vimos Deus agir. E aí uma senhorinha falou, ó, eu desci aqui, e a gente estava indo, e aí eu encontrei uma senhora que faz macarrão, e eu comecei a contar a história que o professor ensinou pra gente. A gente ensina uma ferramenta bem simples de pregar para muçulmanos, usando histórias da Bíblia. Histórias normais, que todo mundo aqui sabe. Desde a escola dominical, a gente já sabe de cor as histórias, mas as senhorinhas também sabiam, mas elas ficaram nervosas por causa que era muçulmano. Comecei a contar a história que o professor ensinou e no meio da história travei, não conseguia nem ir para frente, nem para trás, me embananei todo, mas eu enfatizei uma coisa, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu perguntei para ela se ela queria entregar a vida a Jesus, e ela disse que sim, e nós oramos, e ela entregou a vida dela para Jesus, está aqui o telefone dela, para os irmãos continuarem dando discipulado. Falei, uau! Glória a Deus. E a outra virou e falou, eu vi, foi parecido comigo, eu vi uma irmã, uma senhorinha que estava vendendo milho, e eu comecei a pregar para ela, e no meio da história, comecei a contar a história que o professor ensinou, no meio da história, eu travei toda, não ia nem para frente, nem para trás, não conseguia, mas eu enfatizei uma coisa, que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é o caminho que Deus nos deixou, e ela falou, eu perguntei se ela queria se entregar para Jesus, ela disse que sim, e está aqui o telefone dela, pode fazer o discipulado com ela agora. E a outra falou, aí a gente chegou numa vila, passou lá à noite, no meio da noite eu tive um sonho, e eu vi Deus chamando, como se tivesse uma pessoa na vila seguinte, esperando por nós para a gente ir para lá. E eu fui para essa vila seguinte, eu cheguei lá, encontrei uma casa, uma senhora bem velhinha, a senhora falando que a outra era bem velhinha, os irmãos podem imaginar. E ela estava deitada, com um problema no joelho, 15 anos sem poder sair da cama. E eu comecei a contar a história que o professor ensinou para a gente, e fui contando, e no meio me embananei todo, não conseguia nem ir para frente, nem para trás. Mas eu enfatizei uma coisa, que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ela começou a chorar. E eu falei para ela, você acredita que Jesus pode te curar? E ela falou, eu acredito. Eu falei, então em nome de Jesus, levanta e anda. Puxei ela pela mão, ela levantou e a gente começou a andar pelo quarto e começou a glorificar a Deus. E no caminho de volta, ela me liga e fala, eu estou aqui na cozinha, cozinhando, depois de 15 anos, para a glória de Deus. Irmãos, não é pela capacidade que você tem,
Não é pela tua força, não é pela tua sabedoria, é porque Deus quer te usar. Ele quer te usar aqui em Maringá, Ele quer te usar no Brasil inteiro, e Ele quer te usar até os confins da terra. Levanta, obedece, se entrega a Jesus. Eu quero dar algumas opções para vocês aqui. Deixa eu dar uma olhadinha no meu tempo, já está acabando. Algumas opções para vocês aqui. Bota o último slide aí, por favor. Pode voltar nesse aí rapidinho. Irmãos, nós estamos voltando agora e vamos começar uma base ali na Malásia. Tá vendo esse círculo? Tem mais gente dentro do círculo do que fora do círculo. Já pensou? Tem mais muçulmano dentro do círculo do que fora do círculo. Tem mais budista dentro do círculo do que fora do círculo. Tem mais ateu dentro do círculo do que fora do círculo. Só não tem mais crente dentro do círculo do que fora do círculo. Se você foi salvo, se você foi remido com o sangue de Jesus, isso aí é com você. Uma das opções que eu quero dar para você, e eu quero que você considere de verdade isso. Fala para Deus, Senhor, o Senhor quer que eu vá? Talvez uma das opções é ir. Vem com a gente, nós estamos montando, pode deixar aquela foto ali, por favor? Nós estamos montando um centro de treinamento lá, e a gente quer te ajudar a aprender a plantar igreja no mundo muçulmano. Segundo, pode passar o próximo slide, por favor. Ore. E eu vou pedir, ore por nós. Eu vou pedir para quem puder, já salva esse número aí no teu WhatsApp. Tira 2 minutinhos, eu sei que não é legal usar telefone no meio do culto, vou pedir perdão para o pastor. Abri uma exceção bem agora aqui. Ora por nós. Nós mandamos, salva esse número no WhatsApp e manda um oi. Aí minha esposa vai te responder. E a gente manda os nossos pedidos de oração frequentemente, tá bom? A gente não manda bom dia, não manda corrente de oração, tá? A gente vai mandar pedidos. Na próxima a gente manda respostas de oração e você vai poder, através da sua oração, mudar o mundo, mudar toda aquela região que a gente falou ali. Então, assim, ore. Podia estar roubando, podia estar matando, mas estou pedindo, orem. Por favor, meus irmãos, orem. Vocês não sabem como a oração de vocês faz diferença na nossa vida e a gente precisa disso. Orem. Orem. Isso é o mais importante que vocês podem fazer por esse momento, mas eu quero te desafiar a aprender mais, a conhecer mais sobre o plano de Deus para as nações, o plano de Deus para a sua igreja. E vocês têm uma oportunidade única aqui em Maringá, que é o curso Perspectivas. Esse curso é o melhor curso de missões, um dos melhores cursos de missões que existe. Já está fazendo 50 anos. Tem abençoado igrejas ao redor do mundo inteiro. E agora chegou aqui em Maringá. É a 3ª turma, se eu não me engano, que está tendo aqui em Maringá. É uma vez por ano, 4ª turma que está tendo aqui em Maringá. Quem quiser fazer esse curso, isso aí vai abrir a tua mente. Vai te impactar. Faça esse curso com cuidado. Se você está feliz do jeito que está, não faça. Porque esse curso vai impactar. Se tivermos aí 5, 10 irmãos da igreja fazendo esse curso, essa igreja vai ser impactada, Maringá vai ser impactado e os confins da terra vão ser impactados também. Ele ajuda a gente a entender o plano de Deus para as nações, ele ajuda a gente a entender a história de missões e ajuda a gente a entender cultura e a estratégia na prática. Inclusive, vai vir gente de várias partes do Brasil, pessoas renomadas aí com bastante experiência, toda terça-feira à noite, é isso? Toda terça-feira à noite, na primeira igreja presbiteriana independente, vai ter esse curso. Quem quiser saber mais, vou pedir para a irmã Marli ficar em pé. Fala com a irmã Marli no final do culto. Fala com ela, não perca essa oportunidade. Tem muita gente boa vindo ensinar. Tem uns professores mais ou menos, eu vou vir dar aula 11. Mas tem muita gente boa vindo ensinar com bastante experiência do campo. Não perca essa oportunidade. Ali naquele QR Code tem um outro curso online que a gente dá também, da Frontiers. Eu sou parte da Frontiers, é um movimento que trabalha só com muçulmanos. Entra aí para saber mais. A gente tem pedidos de oração toda semana pelo mundo muçulmano. Segue a gente lá no Instagram. E eu quero desafiar vocês também. Nós temos uma pulseirinha aqui com as 3 frases que o
que o William Borden, aquele jovem, escreveu: No reserve, no retreat, no regret. A minha esposa vai estar lá no fundo com as pulseirinhas. Quem quiser dar uma ofertinha aí de R$10, pode levar uma pulseirinha. Essa pulseirinha, irmãos, nosso plano não é ficar rico com elas. Nosso plano é ver um monte de gente olhando para isso, na hora que você tiver que tomar uma decisão, na hora que você... Vou ou não vou na conferência missionária? No reserve, no retreat, no regret. Eu vou lembrar, eu quero viver uma vida sem reservas. Eu vou me atirar de cabeça, obedecendo a Jesus, porque é isso que vale a pena. Nosso trabalho em Jesus não é vão.